Estuda, mas não sabe tudo, né? O negócio do Neurol dá uma aula lá, né? Na organização, poxa. Eu gosto muito do professor Nogueirão falando, mas tem uma questão muito especial também que eu adoro escutar ela falar, porque ela faz uma explicação assim, muito boa sobre ionização também, né? Você já ouviu ela falar? Sua pessoa? Sua pessoa aqui? Isso. É. Não, desculpa. Pronto, vou deixar assim. Ela explica muito bem, pessoal, e tem assim um carisma também muito grande. Eu tenho certeza que hoje vocês vão responder, tirar muitas dúvidas, né? Vai esclarecer muitas coisas que vocês possivelmente têm, principalmente porque a Claudinha perguntou quem sabe tudo e ninguém levantou a mão. Né? Então vocês vão aprender muito hoje. Com quem, Claudinha? Com a Narinha Fukuyai. Bom dia, sou Nara Fukuya. Obrigada, Cláudia e Luan, pelo carinho, né? Fiquei mais nervosa ainda agora. A responsabilidade aumentou. Quem não me conhece, eu sou distribuidora Enagic de Goiânia. Estou um pouco nervosa aqui, falando diante de tantos especialistas, né? Mas aos pouquinhos vou me tranquilizando, sentindo essa energia boa, né? Que vem de cada um de vocês aqui. Estou muito feliz, muito em êxtase, não sei nem explicar o que eu estou sentindo agora, aquelas borboletinhas na barriga, assim, aquele friozinho, mas vamos lá, concentrar e vamos lá, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de ionização. Quando eu conheci a Enagic, né, eu sou uma pessoa um tanto desconfiada, um pouquinho cética, mas sou muito estudiosa também. Então, eu comecei a estudar, ler um pouquinho, ler artigos, participei de alguns cursos aqui, aprendi muito com o Nogueirão, né? Foi a batida do meu coração isso aí. Então, eu aprendi bastante com ele também, agradeço. Nogueirão, nem sei onde está, tá ali, né? Muito do que eu aprendi foi com ele também, então tenho muita gratidão, né? Então, quando a gente faz a apresentação, muitas vezes a gente leva um assunto novo, né? Muita gente desconhece, acha que a água é tudo igual, não entende, começa a pesquisar na internet, buscar informações e às vezes encontram algumas coisas assim que elas consideram meio que parecidas, né? Então é importante a gente conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais dessa parte técnica, para que a gente tenha cada vez mais segurança e mais confiança no nosso trabalho, né, na tecnologia que a gente tem disponível hoje. Então, eu vou falar um pouquinho desse processo. E muitas vezes, assim, muita gente confunde alguns conceitos, né? Eu vou começar a trazer alguns conceitos primeiro, antes de entrar especificamente no processo de ionização. Então, eu vou falar um pouquinho sobre água pura e água potável, que muita gente acredita que seja a mesma coisa, mas são coisas diferentes, que esses conceitos podem facilitar um pouquinho. Então, quando a gente fala de água pura, né, o que seria água pura? Nada mais é do que 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né, que é H2O. Essa água, ela não tem minerais, ela não tem íons e, portanto, ela não é adequada para consumo, né? Então, quando a gente fala em água pura, a gente está falando puramente de H2O. E o que é água potável? A água potável é aquela água que a gente usa para beber, para cozinhar, para preparar os alimentos, para higiene pessoal também, né? Essa água potável, ela é rica em minerais que são essenciais para o nosso organismo, são essenciais para o funcionamento do nosso corpo, e de acordo com a quantidade e a qualidade desses minerais na água é o que diferencia uma água de outra água. A água potável, então, é aquela que passa por todo o sistema de tratamento.
Então sai lá das represas, sai das represas, lagos, dos rios, passa por todo o sistema de tratamento. Então ela vai receber sulfato de alumínio, vai receber cal, vai receber cloro, vai passar por decantação, filtração, recebe ainda mais cloro, recebe flúor, até chegar à rede de distribuição para abastecer nossas residências, para que a gente consuma tudo isso, né? Então essa é a água considerada potável e adequada, né? Eu falo adequada entre aspas, porque todos aqui sabemos que não é bem assim tão adequado, porque tem todos esses elementos químicos que são tóxicos para o nosso organismo. O grande diferencial dessa nossa tecnologia é que a água Kangen, as nossas máquinas, né, ela tem uma mangueira de entrada e tem 2 mangueiras de saída. Então, uma forma muito econômica de alcalinizar a água, muito barata, vocês podem até fazer o teste em casa, é adicionar minerais. Se você pega, por exemplo, a água da torneira em casa, né, pinga lá o reagente, lá em Goiânia a água fica em torno de pH 5,5 e 6. Então dá aquela coloração mais amarelada, esverdeada. Se você pegar uma colher de bicarbonato de sódio e colocar nessa água, a água muda de cor, ela fica azulada. Por quê? Você conseguiu alterar o pH dela, por isso teve essa coloração azulada, só que de uma maneira, digamos assim, artificial, né? E qual que é o problema disso? Que você vai ter aqui uma água alcalina, não estou falando de qualidade, mas alcalina, só que tem a presença lá de cloro, flúor, né? Todos aqueles metais, cal, sulfato de alumínio, soda cáustica, que também é utilizado no tratamento da água, né? Então você deu uma maquiadinha ali na água e está lá com a água alcalina. Então a diferença da nossa tecnologia é que ela vai retirar essas químicas. Ela vai retirar o cloro, o flúor, sulfatos, nitratos e vai nos entregar uma água de fato de qualidade. Eu acredito que as pessoas que já estão há algum tempo na empresa já viram essa imagem pelo menos uma vez na vida, né? E para as pessoas novas, acredito que talvez seja algo novo. Mas o que seria isso? Isso aqui é a representação de uma câmara de eletrólise, né? Então a câmara de eletrólise, ela tem placas carregadas positivamente e placas carregadas negativamente, né? Aqui a gente colocou só 2 placas para facilitar a compreensão, mas a gente sabe, né? Level Look Junior, 4 placas, a Platinum 7 placas e a K8 8 placas, né? Mas aqui eu coloquei só 2 para facilitar a compreensão mesmo. Então, o que seria esse processo de eletrólise? O que é a eletrólise? A eletrólise é quando a gente tem uma corrente elétrica que é capaz de retirar os elétrons de um lado e transferir para o outro lado. Então, as placas da Enagic, elas têm placas com carga positiva e placas com polaridade negativa. E entre essas placas existem membranas que fazem a separação. Primeiro eu vou explicar o que acontece aqui do lado positivo, né? Aqui do lado positivo, na química, os opostos se atraem. Então, as placas de polaridade positiva, elas vão atrair minerais, elementos negativos, o cloro, nitratos, sulfatos, carbonatos. Então, isso vai ser atraído pela placa positiva. Na eletrólise também, a água, no processo de eletrólise, ela é H2O, né? E ela vai ser separada em íons de hidrogênio e íons de hidroxila. Então, H2O, né? 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Tem essa decomposição no processo de eletrólise e é separado dessa forma. Quando a gente tem uma concentração grande de hidrogênio, a gente tem uma água ácida. Então, vou colocar aqui. Quando a gente fala de potencial hidrogeniônico, o pH, a gente usa essa na apresentação, né? Significa que tem concentração de íons de hidrogênio. Então, quanto maior a concentração de íons de hidrogênio, menor é o pH, mais ácida é a água. E quanto menor a concentração de íons de hidrogênio, maior é o pH, então mais alcalina, né? Então, do lado da placa positiva, a gente tem elementos negativos que são atraídos e a gente tem presença de íons de hidrogênio.
esses íons de hidrogênio tornam a água ácida e essa água vai ser descartada aqui na nossa mangueira lá secundária, mangueira de descarte. Os íons de hidroxila, eles vão ser atraídos pela placa positiva, né? Quando eles são atraídos pela placa positiva, há então essa sobra de íons de hidrogênio aqui na água para ser descartada. Eles vão doar elétrons, porque as placas positivas roubam os elétrons, e aí eles vão ser oxidados e vai formar o gás oxigênio, o O2, né? Então, aqui do lado positivo, a gente tem elementos ácidos negativos, íons de hidrogênio em quantidade elevada, então, por isso, água ácida. A gente tem os íons de hidroxila sendo atraídos pela placa positiva, doando elétrons, aqui ele vai oxidar, perder elétrons, e vai formar o gás oxigênio. E do outro lado, o que acontece? A gente tem placas carregadas negativamente, então na química os opostos se atraem. Aí a gente vai ter aqui os minerais alcalinos, né? Ferro, magnésio, sódio, cálcio, potássio, que são atraídos por essa placa de polaridade negativa. Assim como do outro lado, a água vai ser decomposta em íons de hidrogênio e íons de hidroxila. Desse lado de cá, do lado da placa negativa, esses íons de hidrogênio, eles passam a ser atraídos por essas placas negativas. Então, tem uma sobra de íons hidroxila aqui, o que torna a água alcalina, a água Kangen alcalina, né? E o que acontece com esses íons de hidrogênio? Eles vão receber elétrons, porque as placas com polaridade negativa, elas doam o elétron, né? Aqui vai acontecer a redução, e aí vai formar o gás hidrogênio, né? O gás hidrogênio. Então, do lado negativo, nós vamos ter minerais alcalinos, nós vamos ter íons de hidroxila, que tornam a água alcalina, nós vamos ter hidrogênio molecular, que é o antioxidante. Por isso, a água Kangen, que sai ali na nossa mangueira principal, é alcalina, antioxidante, rica em elétrons, com presença do hidrogênio, né? Então, capaz de neutralizar esses radicais livres que tem no nosso organismo. Então, de cá, enquanto a gente tem a água ácida, com minerais ácidos, íons de hidrogênio, produção de oxigênio, do outro lado, a gente tem hidrogênio molecular, elétrons, água com íons de hidroxila e minerais alcalinos. Portanto, a água Kangen, antioxidante, alcalina, microestruturada e com todas essas propriedades que a gente tanto fala na apresentação. Entre as placas existem membranas. Essas membranas fazem a separação. Então, quando esses elementos passam para o lado de cá, perto da placa positiva, essas membranas impedem que se juntem novamente, porque elas impedem a passagem para o outro lado. Aqui também, quando esses minerais alcalinos passam para a placa negativa, a membrana impede que eles retornem, por isso a gente tem a água com todas essas propriedades. As nossas membranas, elas são seletivas para cargas opostas, elas são impermeáveis à água, permeáveis apenas para os íons, têm resistência química, mecânica, são flexíveis, de fácil manuseio, vida útil extensa, economicamente viável. Então, tudo isso agrega valor à nossa máquina, né? Todas essas propriedades, toda essa qualidade das placas, das membranas, da tecnologia, câmara de eletrólise, a parte elétrica, tudo isso também agrega valor à nossa máquina. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, das placas aqui, de titânio, maciço, grau cirúrgico, com revestimento em platina. Aqui tem um circuito elétrico, né? Então, a câmara, eu vi que tem ali também, depois quem quiser dar uma olhadinha, para matar a curiosidade, né? Tem as placas, para que vocês conheçam um pouquinho mais. Eu acho bom conhecer essas coisas, porque às vezes a gente fica duvidando, mas será que faz tudo isso mesmo? Então, quando a gente começa a ter um pouquinho, estudar, ler um pouquinho mais, poder ter acesso e ver as placas ao vivo, né? Eu falo ao vivo porque o goiano ele não vê com os olhos, ele vê com as mãos, sabe? Tem que pegar para ver. Então, aqui a gente vai poder ver tudo isso. E uma pergunta muito comum que a gente ouve, né,
né? Muitas pessoas perguntam, o que é aquele pozinho branco que vai formando ali dentro da minha garrafa, né? Dentro dos recipientes onde eu coloco a água câmbio. Aquilo lá são colóides, né? Então são minerais que não estão dissolvidos, eles não são visíveis ao olho nu. Se a gente olhar o copo d'água, está ali transparente, está cristalino, mas a nível microscópico a gente consegue enxergar. Então esses colóides, eles vão grudando, né? Vão grudando ali nos recipientes, nas garrafas, e vai formando uma películazinha um pouquinho áspera, né? E esses colóides que formam ali, eles também são colóides que são atraídos por membranas aniônicas, que é o que tem na nossa máquina, que eu vou mostrar aqui como é que funciona. Na nossa máquina a gente tem o cátodo, que é uma placa com polaridade negativa, e a gente tem uma membrana aniônica. A gente também tem um ânodo aqui de vermelho e tem uma membrana aniônica, aqui é cátodo, membrana catiônica, e ânodo, membrana aniônica. Como o colóide ele tem carga negativa, a tendência é que ele seja atraído por essas membranas aniônicas. Então, quando a água passa, ela vai grudando e vai aderindo aqui nessa membrana aniônica, né? Então, é como se fosse a nossa garrafa, vai encrostando ali e vai ficando pregado aqui nessa membrana aniônica. Vocês já repararam, claro, eu acho que já, né, que a máquina pede lá uma limpeza, deixe correr a água? Por que é feito isso? Quando a máquina pede para a gente deixar correr a água, aquele lá é um processo de limpeza automática, né? Quando a máquina pede essa limpeza, o que acontece é a inversão das polaridades. Então, essa placa aqui, que é o cátodo, que tem carga negativa, ela vai passar a ter carga positiva, e essa daqui, que é o ânodo, vai passar a ter carga negativa, que é essa imagem aqui. Então, do lado de cá passa a ser o ânodo e do lado de cá o cátodo. Como eu disse, os colóides, eles têm carga negativa, então eles tendem a ser atraídos pelo ânodo, que é positivo. Então, quando há a inversão dessas polaridades, o que acontece com a água? A hora que ela passa, esses colóides vão ser atraídos pelo ânodo, que é positivo. Então, quando ele pede para deixar correr a água, inverteu a polaridade, aí ela vai tentar esfregar daqui e vai tentar grudar nessa membrana catiônica. Como ela tem carga negativa, ela não consegue grudar. Então, quando ela faz a limpeza, esses colóides estão seguindo o fluxo da água, eles vão sair, né? Essa é uma limpeza que a máquina tem automática, tá? Todo esse processo, eu fico impressionada, né? É muita tecnologia mesmo. É algo revolucionário que a gente tem acesso em casa, né? Uma água antioxidante, ORP negativo, rica em elétrons, que se mantém ali na água, alcalina, microcluster, e ainda tem todo um sistema, todo um processo automático, né, de limpeza também. Eu acho isso fora de série. E além dessa limpeza automática, a gente também tem que fazer uma limpeza de manutenção, né? Todo mundo aqui faz limpeza de manutenção? Sim, né? Por que é importante? Assim como forma essas crostinhas nas nossas garrafas, né, de esganiçado, dentro da máquina também vão ser acumulados esses colóides, também vai ter essa sujeirinha aqui, digamos assim, né, que não é bem com sujeira. A gente tem que sempre manter as placas, membranas em perfeito estado de funcionamento e, portanto, sempre limpinhas, né? Então, da importância da gente fazer a limpeza de manutenção com ácido cítrico, né? A gente tem que fazer uma vez por mês, a cada 15 dias, para que a gente tenha sempre a máquina em pleno funcionamento e entregando aquela água de qualidade ótima para a nossa família, né? E uma coisa importante, então, quem não tem hábito de fazer limpeza direitinho, tem que fazer para garantir essa água de qualidade. E uma coisa que eu acho importante é a gente também ter esse contato com os nossos clientes, né? Olha, vamos acompanhar esses clientes para que eles também sempre tenham a máquina no seu melhor estado, sempre limpa, com a qualidade ótima, entregando todos esses benefícios que a água também pode proporcionar para a gente. Eu acredito que ninguém quer ter uma máquina com as placas nesse estado, né?
né? Ou alguém aqui quer? Não, né? Então, da importância da gente fazer sempre essa limpeza de manutenção. Aqui, por exemplo, nessa placa aqui, a gente tem o titânio exposto, né? E o titânio ele precisa da platina para que aconteça essa condução elétrica, para que tenha a eletrólise, porque se a gente deixa o titânio exposto assim, se a gente não cuida da nossa máquina, ela não vai funcionar direito. Aí, então a gente tem que ficar no pé dos nossos clientes também, acompanhando, orientando, para que eles também realizem essa limpeza e que não deixe a máquina perder todas as propriedades que ela tem, né? Então, é isso que eu tinha para compartilhar. Uma frase só para finalizar: primeiro você muda a água e depois a água muda você, né? Obrigada.